Tomando aqui as atividades do turno da tarde, vamos à primeira palestra sobre aspectos de direito societário, preparação para receber investidores, da Enaide Hilger, que é advogada com atuação em direito societário de longa data, né? Não vou revelar os detalhes, por causa do tempo que é nessa área. A Enaide é de Porto Alegre, é formada em Direito e com mestrado em Direito Tributário pela PUC do Rio Grande do Sul, e é professora em cursos de pós-graduação em Direito Empresarial. Por favor, Enaide. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço ao Centro de Direito e Tecnologia, educadora do FMJ, pelo convite, a pessoa até do meu amigo e conterrâneo, o professor Dr. Carlos Augusto, que me trouxe do frio do Rio Grande do Sul para falarmos sobre aspectos de direito societário, preparação para receber investidores. Esse tema é muito importante se pensarmos que, às vezes, uma grande ideia de um empreendedor, ela pode não ter o sucesso se ela não se preocupar também com as questões jurídicas e societárias, especialmente além também de propriedade intelectual, que vocês vão ter uma palestra mais tarde. Até eu trouxe aqui para vocês foi divulgado na Exame.com os 7 erros jurídicos das startups. E se a gente observar, a grande maioria está realmente atrelada a questões societárias. Eu até destaquei ali, só falar aqui, por exemplo, não discutir cláusulas entre fundadores, achar que um modelo qualquer de contrato social é suficiente, ignorar o poder de uma SCP, que a gente vai ver mais tarde o que é a Sociedade em Conta de Participação, que é um modelo muitas vezes utilizado por investidores para participar de startups. Não discutir e implementar vesting em relação a colaboradores, não pensar propriedade intelectual, ou seja, são preocupações que às vezes ficam relegadas a um segundo plano e que são fundamentais. Até porque, se a gente imaginar, às vezes, talvez a preocupação não esteja no início. E hoje aqui a gente até, o tema da palestra é para receber investidores. Mas eu diria que antes até de se pensar em estar preparado para receber investidor, já tem que começar certo. Escolher um tipo de organização societária que a gente tem disponíveis, que tipo escolher. E isso é uma grande dúvida e que não sempre a gente vai ter a resposta no primeiro momento. Eu até já tive a satisfação de assessorar uma startup que começou, era uma pessoa genial, com uma ideia brilhante. Ele começou como empresário individual. Num passo seguinte, ele se transformou numa sociedade limitada, que é um tipo societário mais utilizado no Brasil. Digamos que 99% das sociedades constituídas no país adotam esse tipo societário, quando é sociedade. E num terceiro momento, ele já recebendo um investidor anjo, quando ela se transformou em limitada, foi o momento que ele recepcionou, ele admitiu como sócios colaboradores, que ele atribuiu uma participação minoritária para esses colaboradores, já pensando, enfim, para retê-los, além dos aspectos, enfim, tributários, trabalhistas, que é uma preocupação no início, também especialmente reter esses colaboradores trabalhando naquela startup. Então, nesse momento, foi de empresário individual para sociedade limitada e, em seguida, foi transformado em sociedade anônima para receber um investidor anjo. Por que a gente transformou em sociedade anônima? Além de, nesse momento, o principal aspecto foi uma questão tributária, que era o pagamento de ágio. Depois também a gente vai falar isso mais adiante, mas foi importante naquele momento, isso foi necessário. Então, que esse investidor anjo, ele pagou um ágio, pouco, o investimento não era alto ainda, de capital, mas sim o conhecimento contribuía muito. E, por felicidade, essa startup, ela depois, em seguida, em menos de um ano, recebeu investimento de uma aceleradora e também de um investidor institucional. Nesse momento, aquela empresa individual que foi constituída, ela tinha um formato totalmente diferente. Começou com um empresário individual, passou a ser uma sociedade limitada e, num terceiro momento, como sociedade anônima mais simplificada,
apenas como uma diretoria, e quando entrou esse investidor institucional, a estrutura modificou totalmente. É uma sociedade com conselho de administração, diretoria, com todas as normas totalmente diferentes desde o início. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre o modelo, quando se constitui a startup, vai ser o que vai ser utilizado quando chegar o investidor. Até porque o perfil do investidor também interferirá muito em qual forma vai ser adotada. Então não tem como necessariamente prever isso. O que não significa que a sociedade não tenha que pensar. E especialmente essas questões entre sócios fundadores. Se houver mais de um sócio, questão do vesting, dos colaboradores, propriedade intelectual, que vocês vão ter uma palestra mais adiante. Então são preocupações que têm que estar acompanhadas desde o início. Qual tipo societário escolher na Constituição? Bom, eu coloquei as principais opções, tá? Não vou falar do MEI, do microempreendedor individual, até porque, em razão das atividades, tem restrições, então nem sempre é adequada, né, para a Constituição em relação a startups que muitas vezes, voltadas em tecnologia, já não teriam essa atividade enquadrada para isso. A MEI não foi criada para essa finalidade. Tá? Então eu não vou falar disso. Vou falar das outras formas mais comuns, tá? Que a gente tem. Deixa eu pegar aqui. Teria dois modelos em que o empreendedor ele é sozinho, tá? Sem um sócio. Se ele não quiser optar por usar aquela sociedade com um sócio, um presta-nome, aquelas que têm a configuração 99% do sócio mesmo e uma pessoa que entra só para formar capital. Quando ele for empresário individual, ele tem essas duas alternativas ali de cima. E até curioso, assim, só um parênteses, o empresário individual, às vezes, isso até é interessante, não sei se vocês têm conhecimento, há uns 2 anos saiu um estudo da Fundação Dom Cabral, estudando as causas de mortalidade precoce das startups. E qual é um dos motivos? Mais de um sócio, pluralidade de sócios. E aí, claro que o problema não é ter mais de um sócio. O problema é exatamente não ter discutido cláusulas contratuais no início. Não ter se preparado para isso. Então, isso é uma das causas. Eu acho que eles estudaram, em média, 250 startups no Brasil, mapearam, usaram umas que já foram descontinuadas e as que permaneciam ainda. E as que foram precocemente extintas, isso é um dos motivos apontados. A pluralidade de sócios. Mas é claro, não é o fato de ter mais de um sócio que é o problema. Muito pelo contrário. É o cuidado, a falta, e aí vem aquele um dos 7 erros jurídicos cometidos. Não discutir cláusulas contratuais. Tá? Então, aqui, voltando aqui dentro das opções. Então, quando for individual, ele pode ser um empresário individual ou uma EIRELI, tá? Quando ele optará por ser empresário individual? Quando ele não dispor de um capital mínimo exigido pela EIRELI. Qual é a diferença básica entre as duas? O empresário individual, a responsabilidade dele é ilimitada. Ou seja, não há uma proteção do patrimônio pessoal. Não há uma divisão. A gente não tem uma autonomia patrimonial em relação aos bens da empresa e aos bens pessoais. Então, todo o patrimônio responde. Isso no empresário individual. Na EIRELI, tá, tem essa divisão e essa proteção do patrimônio pessoal. Digamos assim, deveria ser. A gente sabe que a vida como ela é, nem sempre é dessa forma, especialmente se a gente pensar em questões trabalhistas, enfim, às vezes há uma desconsideração, mas isso é muito jurídico, não temos que nos preocupar. Qual é a regra? Empresa individual de responsabilidade limitada. Só que o problema dela, deixa eu passar aqui, é a questão do valor do capital social mínimo exigido. Tanto que uma empresa ela existe há 3 anos no nosso ordenamento, e qual foi a conclusão? Ela ainda não emplacou, acho que era um reclamo de todos os
empresários, enfim, do meio, que existisse uma empresa individual com limitação de responsabilidade dos sócios, exatamente para evitar que tivesse que se buscar um sócio que é um sócio só de fachada. Tá? Só que quando a Eireli foi concebida, eles exigem um capital social mínimo de 100 salários mínimos, o que é alto, né? Seria o quê? 70 mil, alguma coisa assim, o maior salário mínimo do país. Isso é um valor alto, considerando um início de uma atividade para o empresário individual. Inclusive, se a gente pensar que nem na sociedade anônima se exige capital social mínimo, né? Muito também não na limitada. Claro, algumas atividades têm capital social mínimo, mas regra geral não. Tá? Então, esse valor realmente é considerado. Então, o empreendedor individual, qual seria então a escolha dele? Um empresário individual. Tá? Por que escolher? Quando ele não tiver um sócio. E quando ele não dispor do capital mínimo exigido para a formação da Eireli. São os únicos motivos que levariam ele a constituir esse tipo ao invés da Eireli. Por que não escolher? É o que eu acabei de falar, a questão da ausência de autonomia patrimonial. Não tem limitação de responsabilidade. Isso é um aspecto negativo. A Eireli, por que escolher? Também, mesma situação, quando não houver um sócio, a limitação da responsabilidade, nesse caso, existe. Então, ela tem a mesma sistemática da sociedade limitada e anônima, que não se confunde patrimônio pessoal do empresário, da questão da empresa, com o patrimônio pessoal dele. Então, há uma proteção. Tá? E por que não escolher realmente, se não tiver esse capital mínimo exigido? Até se a gente olhar as estatísticas pós-previsão da Eireli, ela se imaginou que ela viesse a substituir os empresários individuais. E não tem acontecido isso. Claro, tem aumentado o número de Eirelis, mas ainda muito abaixo do que se imaginava. Por esse problema, a questão do capital social. Bom, isso seria uma formatação para aquele empreendedor que não dispõe do sócio. Ele se organiza juridicamente sob uma dessas formas. Registra junta comercial e tem CNPJ, enfim, equiparado pessoa jurídica, com personalidade jurídica para fins tributários, inclusive. Na hipótese, deixa eu voltar aqui, de ter sócios, qual é o melhor modelo para iniciar? Eu não estou ainda falando como é que seria o modelo societário adotado quando o investidor ingressar nessa sociedade. Qual o melhor modelo? Pode ser uma limitada, como pode ser uma sociedade anônima. Depende também da disponibilidade financeira e das pretensões. Quais seriam as vantagens, por exemplo, de uma sociedade anônima em relação a uma sociedade limitada? Bom, até aqui, deixa eu só voltar aqui. A sociedade limitada. O que é o principal? Ela é uma sociedade que comporta, até isso aqui é uma radiografia que a FGV fez, das sociedades limitadas constituídas em São Paulo, e eles conceituam ela, eu coloquei aqui. Por que a sociedade limitada? Ela não necessariamente está atrelada a pequenos empreendimentos. A gente pode ter multinacionais com esse formato jurídico, de sociedade limitada. Então, ela é bem democrática. Tá? E ela pode ser o início de uma startup. Talvez nem só início, como ela seguir, mesmo depois do investidor adquirir uma participação. Só aqui que eu quero fazer uma diferenciação, até considerando hoje a exposição do BNDES, que a gente falou, que eles falam, a classificação deles para linhas de financiamento, ela tem patamares diversos da classificação jurídica legal de microempresa e empresa de pequeno porte. Tá? Quando a gente tem uma sociedade limitada, ela pode ter esses portes aqui. Por exemplo, ela vai ser uma limitada microempresa. Isso não são tipos, microempresa e empresa de pequeno porte, não são tipos de sociedade. Eles são tipos societários. Eles são um enquadramento em razão da receita bruta anual. E aí tem, se elas se enquadram nesses dois conceitos aqui, de microempresa e empresa de pequeno porte, tem benefícios tributários, questões próprias de fomento, investimento e outras diferenças. Tá?
Então, essa limitada, se ela estiver enquadrada, ela pode ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Ela é uma empresa de grande porte para fins da legislação, quando ela está dentro de um conglomerado. Só uma diferença que é importante para a gente não... que às vezes a gente vê, eu quero constituir uma microempresa. Sim, mas ela é uma sociedade limitada que se enquadra como microempresa. A sociedade anônima, ela é vedada, ela é proibida de se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte. Então, ela nunca vai ter esse enquadramento aqui, por vedação legal. Ela não tem essa possibilidade. Então, sociedade anônima, ela já, por exemplo, não pode optar pelo regime de tributação simplificado, simples, nacional. Então, isso é uma desvantagem da SA em relação à limitada. Claro que há outras vedações que a gente não tem tempo de ver aqui, mas só para vocês verem essa diferença já nesses dois tipos de sociedade. Tá? E é normal que não estaria enquadrada em nenhuma dessas situações. Claro que microempresa de pequeno porte, isso aqui é só em relação à receita, mas há outras vedações previstas na lei. Tá? Nem todas as limitadas, mesmo que estejam dentro dessa receita bruta, podem ser enquadradas como microempresa e empresa de pequeno porte. Isso aqui é um critério. Tá? Esse é o principal. Então, assim, as vantagens da limitada em relação à sociedade anônima, por exemplo. Questão da limitação da responsabilidade... Da limitação da responsabilidade dos sócios. O patrimônio pessoal do sócio não deve responder pelas obrigações da sociedade. Tá? Isso é a regra. Claro que há exceções, né? Enfim, quando houver fraude e abuso da pessoa jurídica, mas como regra essa é a limitação. E isso é um grande estímulo para o empreendedor, constituir uma sociedade com personalidade jurídica distinta. Não há exigência de capital social mínimo, foi o que eu comentei antes, diferente da EIRELI, que é empresário individual, que a legislação exige 100 salários mínimos de capital social no mínimo, né? Então aqui não há, uma limitada pode ter um capital social inicial de R$1.000, de R$500, R$10.000, isso é aleatório. Menor custo de constituição e manutenção relativamente à sociedade anônima. Por exemplo, sociedade limitada, com raras exceções, ela não está obrigada a publicar atos legais. Né? Então, a regra dela, ela costuma ser uma sociedade mais barata. Né? Inclusive, as próprias custas de registro, elas são inferiores para a sociedade limitada comparativamente à sociedade anônima. Outra questão que é bem interessante, que é só possível na sociedade limitada, é a distribuição do lucro de forma desproporcional. O que significa isso? O sócio tem uma participação X% no capital social, mas a distribuição do lucro não respeita essa proporcionalidade do capital social. Isso só é possível na sociedade limitada. Isso torna ela, às vezes, interessante por esse aspecto. Na SA, não. Tem que distribuir sempre proporcional. Então, digamos, pegamos, por exemplo, uma sociedade limitada, uma startup, que tenha já admitido colaboradores, enfim, que iniciaram como colaboradores, como sócios minoritários. É possível que, mesmo que eles tenham uma participação de 1% no capital social, eles podem receber 10% do lucro. Isso é permitido, previsto na legislação, aceito, e isso só é possível na sociedade limitada. Então, isso é uma vantagem desse tipo societário em relação à SA. Claro que para ter essa possibilidade, o contrato social tem que prever. Essa questão também é a opção de regime de tributação simplificada, se atender outras exigências da legislação, também é prerrogativa da sociedade limitada. Anônima não pode. Então essas seriam as vantagens. Assim, estou falando depois, a gente abre um espaço para perguntas, que às vezes perguntas e casos concretos tornam mais clara ainda a exposição. Então, uma desvantagem que poderia levar a não se optar desde o início por uma limitada. Impossibilidade de emissão de valores mobiliários
diversos como debêntures. Mas isso, no momento inicial, dos empreendedores fundadores, talvez isso não interesse. Isso pode começar a interessar, além de outros valores imobiliários, também a impossibilidade de cotas com direitos distintos. Por exemplo, numa SA, o capital social ele pode ser dividido, né, como você sabe, em capitais, em ações ordinárias e preferenciais, de diversas classes. Algumas dessas classes, ou todas, podem não ter direito ao voto, por exemplo. Isso não é uma regra de governança, né? É o contrário da governança, mas às vezes interessa, para um caso concreto. Então, poderia ter, por exemplo, ações de diferentes espécies, que não é possível unanimidade, todos os sócios têm direitos iguais. Então, na SA, isso seria uma vantagem. Então, isso é uma desvantagem aqui. Por exemplo, quando começar a recepcionar colaboradores como sócios, às vezes um plano até de stock options ou algo assim, a SA ela é bem interessante, exatamente por poder atribuir uma classe de ações, por exemplo, sem direito ao voto. Participa com dividendos, participa, por exemplo, se atribui direitos em futura venda, né? A gente tem cláusulas de pega-long, de minoritário poder participar de uma venda, mas ele, durante o tempo que ele está na sociedade, ele poderia não ter direito ao voto. Seria uma opção. Estou falando várias, né, alternativas, claro que depende de cada caso. Vantagens, aqui, já, quando eu falei da limitada, eu já coloquei alguma coisa. Então, a possibilidade da sociedade anônima em detrimento da sociedade limitada. Quando a gente fala sociedade anônima ou companhias, sinônimos. Tá? Possibilidade de emissão de ações de diferentes espécies e classes e outros valores imobiliários, como debêntures, né, que é só possível para as sociedades anônimas. A questão da limitação da responsabilidade dos acionistas também é uma vantagem, porque o acionista não responde, como regra, com seus bens pessoais por dívidas da sociedade. Então, há uma proteção patrimonial e maior transparência. Essa maior transparência está atrelada, obviamente, a um maior custo de constituição e manutenção. Por exemplo, sociedades anônimas, regra quando elas têm patrimônio líquido superior a R$1 milhão, elas estão obrigadas, por exemplo, a anualmente publicarem os seus balanços. Isso é um custo. E todos os atos das sociedades anônimas, eles são publicados no Diário Oficial do Estado e também no outro jornal de circulação na sede. Então, às vezes, um pequeno balanço ele custa R$5, R$6 mil por ano. Isso é uma obrigação que a sociedade anônima tem. Quando ela tem patrimônio líquido inferior a R$1 milhão, menos de 20 acionistas e é companhia fechada, a lei até dispensa dessa publicação de balanço. De qualquer sorte, tem que publicar as atas. Mais um custo. Tem em tramitação um projeto de lei da Sociedade Anônima Simplificada, que exatamente é contemplar pequenas sociedades anônimas para diminuir esses custos de constituição e manutenção. O projeto de lei a gente não sabe se vai ser aprovado, se vai passar, mas existe essa ideia. Enquanto não tem, na verdade, a gente tem uma lei que é a mesma para pequenas sociedades anônimas como para companhias abertas. É a mesma legislação. Claro que companhias abertas, elas têm obrigações a mais em razão da CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Okay? Mas então isso é uma desvantagem de constituí-la inicialmente já nesse formato. Outra desvantagem, que já falamos, é a vedação, por exemplo, de optar pelo simples, de tributação, né, favorecida. Também a questão da administração. Na sociedade anônima, mesmo quando ela é administrada só por uma diretoria, tem que ser no mínimo 2 pessoas. Então, já torna mais complexa a estrutura. Em vez de ser uma estrutura mais simples, que na sociedade limitada é um administrador, na SA são no mínimo 2. Também pode se interessar por essa razão. Bom, essas são assim, questões gerais em relação a esses 2 tipos societários
Mas agora entrando no meio, assim, o que mais pensar quando a gente estrutura uma startup? Inclusive para prepará-la para um investidor. Questões entre, por exemplo, contratos e providências paralelas. O que é muito importante? Os sócios, terem um acordo de sócios. São cláusulas que às vezes não estão dentro do contrato social, mas que disciplinam, e aí uma enormidade de questões que são tratadas em acordo societário paralelo. Por exemplo, direito de preferência, até, só deixa eu fazer parênteses, eu vou disponibilizar depois, eu vejo que tem gente anotando, né, aí fica mais fácil para os slides, né, já ajuda, gosto de anotar, fica à vontade de falar. Então, assim, por exemplo, direito de preferência, um sócio quer sair da sociedade e o que ele teria que fazer primeiro? Oferecer para o outro sócio. Essas regras. Tá? Questão de confidencialidade, muito importante, às vezes não só durante por exemplo, dois sócios estão na sociedade, um quer sair, ele tem que ter dentro de um acordo regra de confidencialidade, né, dizendo que por tanto tempo não pode divulgar, enfim, são importantes regrar. Outras coisas, opções de compra, opções de venda, um sócio tem a opção de comprar do outro. Tem muitos mecanismos que se utilizam em acordo societário, inclusive na limitada, não só na sociedade anônima. Não concorrência também, às vezes se coloca período de permanência, ou seja, por 2 anos o sócio não pode retirar-se da sociedade, vai ter que ficar na sociedade, não pode oferecer suas cotas. Isso pode ser regrado num acordo de sócios. Então, tudo isso são questões que, inclusive, deixam a sociedade mais sólida, né, bem discutidas. Eu até ponho uma frase que eu gosto muito, porque ela diz bem o significado que eu imagino. Porque se o acordo de acionistas, eu estou falando de acionistas, não serve para sócios, acionistas a gente usaria em sociedade anônima. Tá? For bem feito, vai estar empoeirado antes que você precise lê-lo de novo. Fala o César Aragão. Por quê? Porque, na verdade, qual é a ideia? Quando se discute como sócio, no início, todas essas questões, dificilmente, por exemplo, a pessoa vai pensar depois se ela já vai saber que já discutiu isso com o sócio. A pior coisa é deixar o momento do conflito, tentar resolver quando o problema está iminente, ou quando ele já aconteceu, porque aí não existe uma regra. Então a ideia é assim, faça o acordo, discuta e preveja todas as hipóteses que podem acontecer, falecimento, retirada, exclusão, incapacidade superveniente, tudo isso são questões da vida que podem acontecer para frente. E aí, se isso não estiver tratado, isso é motivo de problemas. Pode não ser, mas grandes chances de ser. Então, tudo isso é importante. Uma outra questão que pode ser interessante antes do investidor adquirir uma participação na startup, na sociedade, seria, por exemplo, os fundadores constituir uma holding, uma sociedade de participações. Isso aqui são ideias, né? A gente não tem isso, não pode não ser adequado para determinada sociedade ser para outra. Então, não tem uma regra. Outras questões paralelas, que até eu já comentei um pouco, mas vesting, stock options, como lidar com colaboradores que adquirem a participação societária. Muito comum, às vezes se atribui, te dou 3%, te dou 5%, e no mês seguinte ele sai da sociedade, sai como colaborador, né, e permanece como sócio. Se isso não for tratado inicialmente, isso pode ser um problema, porque não se pode excluir arbitrariamente um sócio. Tem que haver justa causa. E se não houver justa causa? Então, questões que são importantes de se pensar no início. Questão também do acordo de confidencialidade, importante ter esse instrumento, né? Tudo isso, assim, estar preparado com essas ferramentas, né, já dá uma credibilidade para aquela empresa. Né? E outras questões que são importantes, relevantes, por exemplo, para um investidor, é ele ver aquela sociedade organizada, em dia com as suas obrigações
fiscais, escrituração, mesmo quando não estiver obrigado a uma escrituração completa, a contabilidade, é importante que tenha isso, que cuide disso, tá? Que faça credibilidade. Bom, chegou o momento do investidor. Aquilo que eu falei no início, nem sempre o modelo inicial vai ser o adequado no momento do investimento. E isso vai depender de N fatores, a começar pelo próprio investidor. Por exemplo, um fundo, vocês vão ter mais tarde, vai alguém falar sobre investimentos de fundos, o que eles precisam investir em sociedades anônimas. Então, se era uma limitada, ela vai se transformar numa SA. Valia a pena ela ser SA desde o início, pensando que ela ia buscar esse tipo de investimento? Provavelmente não, porque ela teria um custo que às vezes é incompatível com o porte. Então, nada impede que ela siga no modelo e ela simplesmente se altere. Até porque, provavelmente, toda a estrutura, atos societários, eles vão ser adequados ao ingresso do investidor. Então, já vai haver essa mudança. Então, é muito melhor, talvez, começar com a forma adequada para aquele estágio da startup do que já começar pensando, vou ser uma sociedade anônima desde o início. Porque isso mostra maior transparência. Isso é possível mesmo não sendo sociedade anônima. Ela ter uma escrituração correta e tudo mais. Outra questão, o investidor pode não ter interesse de, no início, talvez posteriormente sim, participar do capital social, ter uma participação societária, entrar no ente jurídico. Qual seria o formato? Uma sociedade em conta de participação. Então, a nossa startup pode ser uma limitada, que figura, que a gente vai ver depois, como sócio ostensiva de uma sociedade em conta de participação. É uma outra possibilidade. Então, assim, tem N questões que dependem daquele momento. Tá? Então, aqui, os modelos mais comuns, né, só para a gente falar, normalmente são realmente sociedade anônima. Então, assim, mais adequado para práticas de governança corporativa. Normalmente se coloca, passa a ter conselho de administração, né, e todas essas questões que são mais atinentes à SA. A questão do ágio na emissão de ações não é tributável. O que é o ágio? Só para alguém, de repente, é a diferença que o investidor paga. Por exemplo, eu gosto muito de escrever no capete de museu. Bom, digamos que o valor patrimonial daquela startup é 100. Só que ela avalia, como perspectiva de rentabilidade, foi avaliada em 1 milhão. A avaliação dela. Se o capital social é 100, esse investidor vai ter 50%. Quanto ele paga? 100 ou 1 milhão? Ele vai ter 50% de uma startup que tem um capital de 100. E essa startup foi avaliada em 1 milhão. 1 milhão, enfim. Ele tem que pagar 1 milhão para ter 50%. Essa diferença ele vai pôr no capital 100. E essa diferença que a gente chama de ágio. Esse ágio, ele só não é tributado, até saiu recentemente não, no final do ano passado, na sociedade anônima. Se ele é pago numa sociedade limitada, é tributado. Então, mais um motivo para o investimento, se é em participação, ser feito em sociedade anônima. Tá? Então, essa é uma questão interessante da SA. Menor burocracia na transferência de ações. Quando se transfere ações numa SA, ela é feita nos livros, não há registro em junta comercial. A sociedade anônima tem livros societários, então é mais simples esse tipo de transferência aqui. E a questão que a gente já falou de diversas opções de valores imobiliários, que às vezes é mais adequado para aquela situação. Isso são motivos que levariam a escolher uma SA. Só um ponto que eu não falei, transformar uma sociedade limitada numa sociedade anônima é muito simples. Não há uma solução de continuidade, ela segue a mesma sociedade, ela só muda o tipo societário. Então tudo continua igual, questão de patrimônio, né,
Tudo isso segue igual. É um ato de transformação. Certo? Só para imaginar, ela começou como limitada, transforma em SA. Faço também, de SA para limitada. Igualmente, de SA, obrigada. De SA para limitada da mesma forma. A sociedade ela pode migrar quantas vezes ela quiser. Né? Não tem problema nenhum. Então ela pode começar num tipo e transformar e vice-versa, voltar no momento que for mais adequado, isso tem tranquilo. Por fim, assim, só uma outra opção para eu falar, como já está esgotando meu tempo, é da sociedade em conta de participações. Ela até tem aqui, o que ela seria? Teria uma sócio ostensiva, que é aquela que se obriga perante terceiros, quem aparece frente a terceiros. E um investidor, ou mais investidores, não necessariamente só um, que é chamado de sócio participante. Qual é a vantagem dessa sociedade em conta de participação? Ela não aparece para terceiros. Ela é uma sociedade oculta, mas nem por isso secreta. Tá? Então, assim, se o investidor, num primeiro momento, não quiser fazer parte de um ente jurídico, pelos riscos, né, que às vezes existem, eles podem iniciar com uma SCP e depois mudar esse formato ou não. Tá? Qual é o normal? O investidor ele entrega a capital para cá e a startup segue operando e eles, através de um contrato, que não necessariamente é escrito, eles fazem a distribuição de resultados. Então, isso é um formato bastante utilizado também. Bom, aqui o que é uma SCP, só para passar, a sociedade sem personalidade jurídica, constituída por contrato, que pode ser verbal, mas é óbvio que recomendável que seja escrito, né? Que acordam explorar o mesmo empreendimento sob uma responsabilidade exclusiva do ostensivo. Aqui foram as questões que eu já comentei, quais seriam as vantagens de fazer uma SCP, que o sócio participante, ele se obriga somente perante o sócio ostensivo e não perante terceiros. Então há uma proteção dele em relação àquele empreendimento, né? Porque ele não aparece perante terceiros. E, enfim, para concluir, que eu queria colocar que não existe uma fórmula pronta. Não tem qual é o melhor, alguém já tem modelo de contrato. Nunca existe modelo de contrato. Cada sociedade é sociedade, que eu digo, cada startup é uma startup. Então tem que analisar o caso concreto, discutir isso, né, com alguém de preferência especializado e ter aquela orientação para evitar que aquela grande ideia depois não tenha sucesso por esses aspectos. Tá? Termino aqui, então fico à disposição para dúvidas. Obrigada. Aqui não teríamos uma transformação, né, que a gente chama de transformação de tipo jurídico, que é comum entre limitada para SA, SA para limitada, porque a SCP não é uma sociedade com personalidade. Uma questão bem jurídica, mas enfim, ela não é um ente constituído. Então, o que poderia se fazer? Fazer o ingresso. Ela tem, vamos dizer, no início, que é a SCP, ela tem a contabilização do empreendimento dentro da contabilidade da sócio ostensiva. Então, assim, ela existe hoje, até desde o ano passado, tem CNPJ, ela está cada vez deixando mais de ser oculto, né? Só que não seria uma transformação. O que você tem que fazer? Você tem uma relação por SCP, se passar a virar uma sociedade limitada, teria que extinguir essa relação como SCP e sim passar a integrar isso numa sociedade limitada. Não teria, foi boa pergunta, não teria como transformar tipo jurídico porque ela não tem personalidade. Propriedade intelectual, ele pode ser considerado como capital social desde que foi produzido por um sócio e o outro não produziu? Bom, vou me limitar à questão societária. Propriedade intelectual é uma nulidade, mas vamos lá. Tudo que é passível de avaliação pode integrar capital social.
incluindo intangíveis, que está a propriedade intelectual. Tá? Então, ela pode servir como formação de capital, marca, enfim, tudo que é intangível, que seja suscetível de avaliação pecuniária, serve para constituir capital social. Então, dinheiro, bens tangíveis e bens intangíveis, incluindo propriedade intelectual. Contanto que tenha já um registro, ela tem uma avaliação, mas pode formar sim. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela palestra. Duas perguntinhas rápidas. Uma questão sobre se você tem alguma novidade em relação à possibilidade de empresas que têm um cunho social. Então, quando você faz uma empresa que esteja trabalhando com também o caráter de ajuda societária, no caso um negócio social, né, social business, alguns países já estão facilitando a questão da legislação. Acredito que aqui ainda poderia ter mais um pensamento nesse aspecto, né? E a segunda parte, houve uma conversa recente sobre a questão de taxação de lucros, sobre sócios, se você tem alguma informação adicional sobre isso. Muito obrigado. Bom, quanto à primeira pergunta, a gente realmente não tem essa mescla ainda aqui. Tem, às vezes, as parcerias público-privadas, mas não é bem isso, porque ela tem uma finalidade, um propósito específico. Tá? O que eu me lembro? Por exemplo, quem se enquadra como OCIP, elas são só assistenciais, elas não têm uma mistura com o empresário, porque aqui, para ter benefícios, ela não pode distribuir lucros. Então, assim, ainda não, pelo menos eu desconheço algum movimento nesse sentido. Eu acho que é muito pertinente, né? Mas ainda não temos. A questão da distribuição de lucros, ela é isenta do sócio que recebe desde 96. Teve um período que foi, aí sempre foi tributado, quando o lucro era distribuído. Ele deixou de ser tributado para quem recebe desde 96. Então, assim, há um movimento de novo voltar a tributar para quem recebe o lucro. Tá? Se fala disso faz tempo. Eu acho muito improvável conseguir voltar a ter a taxação da tributação do lucro distribuído. Por quê? Porque já há uma tributação pesada na própria pessoa jurídica, quando ela tributa e ela paga. Então, acho difícil, mas sempre tem alguém que propõe, alguém que comenta que tem que começar a tributar dentro da linha de arrecadação cada vez maior. Mas nada concreto, felizmente, espero que assim continue. E, enfim, porque se fosse assim, com certeza isso ia acabar com muitas empresas e muitas iniciativas, né, iniciativa privada. Bom, eu tenho três perguntas. A primeira bom, a gente deve fazer um contrato sempre pensando quando alguma coisa não pode dar certo. Só que nós que não somos advogados, a gente tem dificuldade de pensar nas coisas que não dão certo. Então a pergunta existe algum livro que você recomenda, por exemplo, aqui só nessa palestra você falou sobre NDA, non-compete, drag-along, tag-along, preferência de compra, falecimento, saída, stock option, tempo mínimo de permanência. Então a pergunta existe algum livro que fale sobre... Não, sobre vários tipos de cláusulas que são usadas nos contratos? Essa é a primeira pergunta. Bom, a segunda é, uma sociedade anônima fechada pode emitir debêntures? Porque assim, a aberta ela pode emitir ações, não é isso? Ou, eu não entendi muito bem a diferença de ser a fechada para ser aberta. Eu sei que você viu, mas... E a última você falou assim, que uma sociedade fechada, com um faturamento de até 1 milhão, de até 20 sócios, sociedade anônima, certo? Ela não precisa mostrar o balancete no jornal e no diário oficial. Sabe a sociedade anônima, como é que você consegue provar que só tem 20 sócios? Bom, vamos lá. Um livro que trate de tudo eu desconheço. Na verdade, assim, nem a gente que é advogado, a gente consegue encontrar isso talvez na doutrina, porque isso é uma questão muito prática de vivência e de
cases, assim, a gente consegue ir acumulando, bom, aquela situação acontece isso, isso, aquilo, pelo que eu disse, porque não existe um padrão. Provavelmente, claro, vai ter livros que vão tratar sobre sociedade limitada, livros sobre sociedade, mas eles comentam a legislação e dificilmente eles vão trazer, alertar para questões do dia a dia cotidianas. Eu, pelo menos, não conheço, não sei se quem é da área aqui tem algum que possa contemplar tudo isso. Realmente é difícil. Não é querer vender peixe, mas eu acho assim, sempre é importante a assessoria com especialistas da área. Que nem você disse, a gente não consegue imaginar o que pode acontecer. E isso é o papel importante. Por isso eu digo, não existe modelo pronto. E desculpa se tiver algum contador, às vezes assim, também não é atribuição de contador elaborar contrato, porque isso é uma questão muito jurídica. A gente tem que atender questões de sucessão, patrimoniais, questão de direito de família. Então, assim, é importante essa ajuda. Até posso pensar se tem algum, mas eu desconheço algum livro que traga tudo isso. Tá? Respondendo a segunda pergunta, companhia fechada não. Para emissão de debêntures, a gente tem que ter o registro na CVM, que é um valor imobiliário. A CVM ela classifica as companhias abertas em 2 níveis, o A e o B. Tá? O A é aquela que emite, por exemplo, ações e tem negociação na Bolsa. E o B, isso foi desde 2009, que tem uma diferença de categorias na CVM, até vai vir alguém da CVM aqui, enfim, que é mais capacitado, que ela vai classificar essas companhias abertas por tipos de valores imobiliários emitidos. E aí as obrigações são menores para quem é da categoria B, que emite, por exemplo, debêntures. Tá? Companhia fechada não pode. Tá? E a questão do artigo que eu falei da dispensa de sociedades anônimas com menos de 20 acionistas, patrimônio líquido inferior a 1 milhão, que sejam companhias fechadas, não precisarem publicar os seus balanços, está no artigo 294 da Lei 6404, que é a Lei das SAs, e a questão da prova, na verdade, não se faz perante junta comercial, por exemplo, porque, assim, toda isso que eu falei, assim como a transferência de ações será nos livros, a propriedade das ações é nos livros, que ficam registrados, que ficam arquivados na sociedade. Tem como se emitir uma certidão do que está averbado no livro, de registro de ações nominativas, mas não existe uma prova em nenhum lugar que são 20 acionistas. Naquele livro vai constar quem são os acionistas, qual é a quantidade de ações que tem. Mais uma pergunta. Um contador uma vez me falou sobre essas várias cláusulas que regem a sociedade, que às vezes é interessante a gente colocar num contrato à parte do contrato social, para quando você tiver uma modificação, não precisar ir na junta comercial o tempo todo. Como é que você faz essa chamada, ou existe um nome esse contrato à parte? Sim, esse contrato à parte que a gente chama de acordo de sócios. Tá? Quais são? O contrato social que é registrado tem cláusulas obrigatórias, que capital social, administração, endereço, objeto, são cláusulas obrigatórias que têm que estar no contrato social. Mas num documento apartado, que a gente chama de acordo de sócios, que eu até passei rápido, desculpa, eu tive que passar tudo meio rápido. Nesse contrato a gente trata exatamente essas questões paralelas, que são às vezes só de interesse das relações entre os sócios. Está correta a orientação, é mais adequado em acordo societário, acordo de sócios paralelo, do que no contrato social. Olá, boa tarde. Meu nome é João Raiz, sou advogado da Agência Federal de Inovação. Sou especialista em TI da Distrital, mas lá na agência a gente atende muitos inventores independentes. Né? E aí muitas vezes a dúvida e a questão deles é qual tipo societário abrir. E no nosso caso, o nosso papel é orientar da melhor forma possível. Então, esses novos tipos societários, tanto a EL quanto o microempreendedor individual, são novidades, né? Mas relativamente recentes. Desculpa, eu perdi o início da sua brilhante apresentação. Eu não sei se eu perdi o ponto que você falou sobre o microempreendedor individual. E se a doutora, né, Gaúcha,
peguei se a doutora falou sobre a questão do microempreendedor, se poderia falar um pouquinho sobre isso. E a questão do empresário individual é do artigo do Código Civil, né? Que, a meu ver, talvez o pior tipo societário, né? É o que deixa o empresário mais descoberto. Confirma, pode discorrer um pouquinho sobre isso? Obrigado. Bom, você não perdeu porque eu não falei do microempreendedor individual. Eu só falei até que, inclusive, deixaria ele de fora das nossas opções aqui para startup, especialmente pela... por que ele foi criado? É recente, sim, tanto ele é recente também, se a gente considerar sociedades anônimas existem há mais de 500 anos, limitadas mais de 100 anos. Então, assim, por que aqui no Brasil, né, não tanto, mas claro, por que eu não falei? Porque as atividades são muito restritas. Para que se destinou o microempreendedor individual? Eu até não tenho muito assim, porque é mais assim, é aquele pequeno empresário, por exemplo, o sapateiro, a costureira, que não estavam, não tinham, por exemplo, não recolhiam para a Previdência. Então, eles pagam uma alíquota única de um tributo, um valor fixo, um valor fixo mensal. Eu imagino que dependendo, que tem atividades que são proibidas, atividades mais profissionais, científicas, elas não podem optar por esse tipo, né, como microempreendedor, tá? Pela vedação em razão da atividade. Ela se destina para outra questão. O empresário individual, que é a antiga firma individual, tá? Com certeza é o pior formato, porque deixa descoberto o patrimônio pessoal do empresário. Mas às vezes é a única alternativa, né? Se não é um sócio e também se não há o capital mínimo de 100 vezes o salário mínimo maior do Brasil. Então ele vai ter que optar por essa opção de empresário individual e deixa realmente, não há divisão do patrimônio dele, pessoal, como da empresa. Então, assim, melhor forma, com certeza, seria optar por um tipo que limitasse a responsabilidade pelas obrigações. Só que nem sempre isso é viável, né? Então, tem que ver se naquele caso ele dispõe da possibilidade de constituir uma sociedade limitada, porque ele vai ter, além da limitação da responsabilidade, não tem a obrigação de um capital social mínimo, né, de valor mais de R$70 mil, que é alto para, às vezes, quem está começando, enfim, às vezes nem precisa desse capital. Respondi. Você está encerrando, tem mais alguma pergunta? Você... Eu tenho rapidinho. A gente tem uma palestra do ponto americano, né, questionando a respeito das empresas americanas. A participação de estrangeiros na sociedade, possível, impossível? Pergunta, não sei rapidinho, eu vou falar a resposta. Claro, estrangeiros, tanto pessoas naturais físicas quanto jurídicas, podem participar do capital de sociedades brasileiras. Tá? Então, é um investimento estrangeiro. Tem algumas questões. Do ponto de vista de legislação de registro do comércio, a exigência é a nomeação de um procurador no Brasil, tá? Para receber citação. Em relação a... E fora isso, tem questão Banco Central, que o investimento tem que ser registrado, né, no CIS-Bacen, vou falar bem rápido, mas não tem vedação. Claro, algumas, só um parênteses, algumas atividades há limitações de participação de estrangeiros, tá? Como, sei lá, algumas reguladas, limitações, alguma coisa assim. Mas, geral, indústria, comércio, prestação de serviços, não há essa vedação. É possível, inclusive, que o capital seja 100% de estrangeiros. Não precisa ter nem sócio brasileiro. Só tem que tomar cuidados em relação a ter o procurador aqui, registro do investimento no Banco Central e outra coisa, às vezes o próprio estrangeiro pode conseguir nomear o administrador tem que ser residente no Brasil. Ele pode obter um visto de permanência, né, uma empresa estrangeira que faz um investimento numa empresa brasileira, ela manda para cá um administrador. Ela consegue obter esse visto de permanência, que é a autorização de trabalho para estrangeiro, né, se ela comprova um investimento de 600 mil reais, mais, ou 150 mil mais 10 empregos
novos empregos. Então tem, mas é possível, respondendo objetivamente sim, não tem vedação, não tem problema nenhum. Então, agradecemos a Enaide pela exposição. Vamos alguns recados. Vocês receberam uma ficha de avaliação do evento, certo? Palmas. Vocês receberam uma ficha de avaliação do evento? Por favor, entregue quando antes de ir embora, lá na frente, na recepção, tá? Por favor.